Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queria introduzir a meditação de hoje com duas frases que eu considero que todos estaremos de acordo com elas. A primeira é que gostamos de estar com pessoas sorridentes. E a outra é que não gostamos de ter ao lado uma pessoa que com frequência reclama da vida. Normalmente, se conciliam numa mesma pessoa sorrir com frequência e reclamar pouco. Ou no outro extremo, ter a cara fechada com a reclamação. Até aí é uma constatação. Não é muito difícil de observar, é algo que todos sentimos, né? Esse gosto, esse bem-estar, né? de ter ao lado uma cara sorridente e o mal-estar de conviver com alguém que habitualmente está de mau humor e reclamando, porque isso de alguma forma contagia para o bem ou para o mal, positivamente ou negativamente. O fato de que algumas pessoas sejam mais sorridentes do que outras, que alguns reclamem muito e outros reclamem pouco, tem uma dimensão, me atrevo a dizer, temperamental. Mas, em parte, por temperamento, por modo de ser, algo inato, né? Nascemos com um temperamento determinado, o que nos levaria a pensar que não há o que fazer, porque eu não vou deixar de ter esse temperamento. Ele vai me acompanhar ao longo de toda a vida. Então, se eu sou uma pessoa otimista por temperamento, eu serei sempre otimista por temperamento. Se eu sou uma pessoa pessimista, pois serei pessimista. Então, não há como transformar totalmente o nosso modo de ser natural. Além do mais, há ocasiões que uma pessoa pode reclamar pouco. Então, convivemos com alguém que realmente não é de reclamar, mas isso não é uma virtude. Naquela pessoa determinada é egoísmo. Poderia ser alguém que não está nem aí com os outros, que fica no seu mundo, que nem se relaciona direito com as pessoas, realmente não reclama. Mas não por virtude, não porque realmente tem uma qualidade, uma boa qualidade, né? A caridade com os outros, é exatamente o contrário. Ou também há pessoas sorridentes, que dão muitas gargalhadas, que são brincalhonas, que não o fazem de um modo virtuoso, porque em alguns casos são pessoas irresponsáveis em relação à vida, que vivem de um modo superficial, errado, e têm uma alegria vazia e estéril. Então você vê que não é tão simples ser sorridente, não reclamar, como sinônimo de virtude, como caminho, né, que todos devemos almejar. Não é tão automático, é preciso entender melhor de onde deve
vir esse sorriso habitual? Qual é o motivo para não ficar reclamando? De acordo com a visão cristã, que é o que nós queremos aqui, nessa meditação, considerar. Porque sendo cristão, porque a minha fé católica deve me conduzir a ser sorridente, deve me levar a não reclamar. Eu queria colocar uma cena do Evangelho para que meditemos, porque ela é muito significativa em relação a esse tema, a isso que queremos considerar hoje na nossa meditação. Eu me refiro a essa passagem, conhecida como os discípulos de Emaús. Esses dois homens que eram discípulos de Cristo, que depois da ressurreição de Nosso Senhor, não sabiam que Cristo havia ressuscitado, Jesus tinha sido morto, sepultado, e eles voltavam para suas casas, para Emaús, a cidade de Emaús, e conta o Evangelho que estavam cabisbaixos, tristes, arrasados, reclamando da vida, falando entre eles de um modo muito desanimado, assim como se todos os seus sonhos, toda a sua esperança simplesmente havia desaparecido. Porque Jesus tinha morrido. E eles esperavam em Cristo como Salvador, eles seguiam Jesus, confiavam em Nosso Senhor, mas, segundo eles, tinha sido uma derrota. Cristo foi preso, foi condenado à morte, morreu e tudo acabou. Então esse era o raciocínio que eles tinham, o que os deixava cabisbaixos, tristes, com uma visão muito negativa da vida. Como lembramos, Cristo ressuscitado, sem se dar a conhecer num primeiro momento, se coloca ao lado deles e puxa a conversa. De que falais? O que vocês estão conversando aí? Ele se dá de... tinha ouvido, porque eles falavam em voz alta entre eles, Jesus vinha atrás, se aproxima e pergunta, o que é esse negócio aí? O que aconteceu em Jerusalém? Vocês estão falando desse Cristo? Vocês estão falando que um homem foi crucificado? Vocês estão fazendo uns comentários que eu não estou entendendo nada. Conta para mim, o que aconteceu? E Jesus se coloca com bom humor, talvez um sorriso contido, interessado no sofrimento deles. E eles desabafam, um pouco perplexos, como que alguém naquela região, naquele dia, onde todos acompanharam a morte de Cristo, aqueles acontecimentos, tinha sido um evento na Cidade Santa, como que ele se atreve a dizer que não sabe do que se trata? Mas Jesus se faz desentendido e deixa que eles contem a sua visão, a sua narrativa. Hoje em dia que se fala tanto de narrativa, Pois a narrativa deles sobre o que havia ocorrido em Jerusalém. E eles vão falando sobre a vida de Cristo, Jesus ouvia o que eles pensavam dele, como era um homem com muitos poderes, era um homem que atraía as multidões, era uma pessoa que parecia ser o Messias e que, de repente, foi condenado à morte. E ao contrário do que imaginavam, que ele fosse descer da cruz, que ele fosse vencer os seus inimigos, ele morreu e foi transpassado por uma lança e foi sepultado, pois já não há o que fazer, Ele foi derrotado pelos seus inimigos. E quem colocou a esperança nele
como aqueles 2 discípulos, já não tinham motivo para ter esperança. Não havia mais nada a fazer. Pois essa foi a narrativa dos nossos amigos, Cleofas e o seu amigo. Só que aí Jesus começa a explicar as Escrituras, a Bíblia, tudo aquilo que tinha sido anunciado sobre ele, sobre o Messias, o que os profetas já disseram que ia acontecer, entre outras coisas, que o Messias sofreria, que seria perseguido, que seria condenado. E ele vai recordando que ele mesmo havia anunciado a sua ressurreição ao 3º dia. E à medida que os discípulos vão ouvindo Nosso Senhor, eles vão se enchendo de fervor, de entusiasmo, o coração deles vai palpitando mais forte, eles vão compreendendo a palavra de Deus e aqueles acontecimentos, e aquela visão negativa, triste, chega uma hora que é superada por uma grande alegria. Porque eles enxergaram a verdade, eles compreenderam que não tinha sido uma derrota de Jesus. E ao final reconhecem que o peregrino que explicava para eles a Escritura, que caminhava ao lado deles, era o próprio Cristo, vivo, ressuscitado, que depois desaparece. E eles entendem o que realmente havia acontecido, quem era Jesus, voltam a Jerusalém, cheios de alegria, para contar aos apóstolos que tinham se encontrado com Cristo ressuscitado. O que se vê nessa passagem? Por um lado, que eles recuperaram a fé que haviam perdido. Por outro, que eles começaram a pensar nos outros, que são os 2 fundamentos para que estejamos alegres, para que tenhamos bom humor, para que possamos sorrir e para não reclamar da vida, para não ser negativos, para que consigamos ser pessoas otimistas, com o otimismo da fé. Pois vamos meditar então nessas 2 dimensões, pensando na nossa vida, aprendendo com os discípulos de Emaús, para que estejamos entre essas pessoas que procuram sorrir com frequência e que não reclamam de qualquer coisa. Olha, o primeiro é adquirir a visão sobrenatural, essa visão da fé. Ver a realidade com os olhos de Deus, o que nos deixa cabisbaixos, o que nos leva à reclamação, é enxergar o mundo ao nosso redor, as circunstâncias, a sociedade, a minha família, o meu trabalho, os meus amigos, os meus problemas, tudo o que me acontece sem a luz da fé. Sem a perspectiva sobrenatural que nos vem de Deus. Porque quando nós enxergamos com os olhos da fé, o primeiro que nós podemos afirmar é que Deus é infinitamente bom. Isso é, de Deus, tudo que vem de Deus é bom. Podemos afirmar que as pessoas, todas as pessoas, cada um de nós que estamos aqui, as pessoas com quem convivemos, todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. De modo que eu posso, na convivência, com os meus parentes, amigos, conhecidos, a olhar para as pessoas, as multidões que estão aí pelas cidades, ao redor do mundo, eu posso enxergar em cada uma delas o próprio Deus, porque são imagem de Deus. São pessoas boas, que têm uma centelha dessa bondade infinita de Deus
no coração de cada uma delas. Podemos afirmar, pela Sagrada Escritura, que o mundo é bom. Quando Deus cria, ele diz que Deus contempla a obra da criação e viu que tudo era muito bom. O mundo é bom, o mundo é criatura de Deus. Quer dizer, então eu posso olhar para o mundo cheio de guerras e de sofrimentos e concluir que é muito bom, que viver é maravilhoso, que a vida é fantástica, que tudo que existe, as pessoas e as demais criaturas, refletem essa bondade do Senhor. Isso já vai nos dando motivos para estar alegres, de bom humor, para sorrir, para não reclamar. São Paulo, além do mais, faz uma afirmação que acrescenta tudo isso que dissemos, um elemento importante. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, tudo que acontece na minha vida, que aconteceu no passado, que está acontecendo agora, que vai acontecer no futuro, se eu amar a Deus, se eu procurar confiar nele, pois vai concorrer para o bem, para o meu bem, para o bem dos outros, quer dizer, tudo que Deus permite que aconteça é bom. Porque de Deus só vem coisas boas. Porque é um Pai que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade na terra e no céu. Então, se eu souber ver os acontecimentos pela ótica da fé, vendo a mão amorosa de Deus por trás de tudo que me acontece, eu vou poder repetir com São José Maria, omnia in bonum, que é um resumo dessas palavras de São Paulo, que o fundador do Opus Dei utilizava como jaculatória, tudo é para o bem, omnia in bonum. Então, ao invés de reclamar daquilo que me incomoda, daquilo que me chateia, daquilo que me contraria, daquele imprevisto, daquele sofrimento, eu vou dizer omnia in bonum. Vou agradecer a Deus, obrigado, Senhor, por essa dificuldade. Obrigado, meu Deus, porque você permitiu isso na minha vida. Omnia in bonum. Quem olha para a vida por esse ângulo, é um modo de olhar. Eu preciso da luz da fé. Eu preciso que o Espírito Santo me ilumine, me mostre, como Jesus mostrou aos discípulos de Emaús uma realidade mais profunda. O que eles estavam vendo era a derrota de Cristo. Mas o que o próprio Cristo mostrou para eles, que não tinha sido uma derrota, que tinha sido uma vitória. Na nossa vida também é assim. Eu posso olhar como uma derrota ou como uma vitória. Mas eu preciso que Deus me ilumine para eu enxergar mais longe. E por isso, o nosso padre rezava muitas vezes uma oração que me parece fantástica, muito bonita, muito piedosa. Podemos dizer agora no nosso coração, pedir e repetir muitas vezes, especialmente nesses momentos que estamos reclamando, que estamos de mau humor, que paramos de sorrir, que perdemos a alegria, que ficamos cabisbaixos, que eu veja com os teus olhos Cristo meu, Jesus da minha alma. Se eu quero ver com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo Deus, no próximo domingo vamos celebrar Cristo Rei do Universo. Pois se eu olhar com os olhos dele para o mundo, para as dificuldades, para as minhas circunstâncias, para a minha vida, para a vida dos outros, eu vou sorrir, eu vou agradecer, eu vou ficar contente, eu vou ter paz, eu vou perceber que omnia in bonum. Mas eu preciso que o Senhor me dê os seus olhos, eu preciso colocar óculos sobrenaturais, eu preciso que Deus me faça enxergar aquilo que eu não vejo, porque
o sobrenatural não é palpável, não é como nem esse crucifixo que eu posso até beijar, né, tocar, mas é uma lembrança de Cristo. Eu preciso dessa fé sobrenatural, eu preciso enxergar aquilo que os olhos não veem, aquilo que as mãos não tocam, aquilo que eu preciso aceitar confiando em Deus, no seu amor por mim, na sua palavra, nas suas promessas. Isso é, que Deus não vai me abandonar, estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Até o último dia do mundo, da existência do mundo, Deus vai estar nos protegendo, nos acompanhando, nos ajudando, nos amando. Então eu posso sorrir, posso ter paz. Não tenho motivos para reclamar de nada, se eu olhar dessa forma para a vida. Ajuda muito, sempre sugeria o São José Maria, considerar com frequência a filiação divina, que é isso que estamos falando aqui. Deus é um pai que me ama, sou amado por Deus, sou filho de Deus. Porque quando eu considero, na hora que eu estou lá de mau humor, que eu estou reclamando, que eu estou cabisbaixo, eu vou recuperar a alegria. Um autor espiritual diz assim: a consideração da filiação divina transforma o negativo em positivo, a contradição em corredenção, e muda a inquietação em paz e serenidade, o desamparo humano em abandono e confiança em Deus, a dor em alegria. Só eu tenho que fazer, aprender a fazer essa alquimia, essa transformação. Mas eu preciso considerar que Deus é meu Pai. Eu preciso ver as coisas com os olhos de Deus, que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma. Aprender a fazer isso. E um modo é aprender com as crianças. Nos fazer pequenos. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a ir por esse caminho. Uma vez, um tempo atrás, um pai de uma menininha de 2 anos me contava como ele estava aprendendo com a sua filha a redescobrir a beleza da vida. A agradecer, a estar contente. Quando a menina, dizia ele, ao invés de se arrastar, começou a engatinhar, ela comemorou como uma grande vitória. E ele se alegrou com a filha como se fosse uma grande conquista. Ela começou agora a engatinhar, já não está lá prostrada no chão, já não está como uma cobra, né, se arrastando. Não, agora ela já tem, né, essa capacidade de engatinhar. E o pai, né, os pais ficam abobados, né, com as criancinhas, né, com os filhos, e choram e se emocionam. Quando a filha começou, com a ajuda dele, a dar os primeiros passos, então foi um motivo de enorme alegria para toda a família, para ele. Quer dizer, olha a menininha lá, né, segurando na mão do pai, ela já está, né, já está conseguindo caminhar. O mesmo aconteceu, dizia ele, com o primeiro sorriso. Ele se emociona e chorou de tanta felicidade. São realidades muito pequenas. Estamos acostumados a ver, que parece muito normal tudo isso, mas que pode trazer uma profunda felicidade, uma grande alegria, se eu tiver esse olhar contemplativo. Se eu perceber por trás disso um milagre da vida, um dom de Deus. Isso é encontrar Deus na vida diária. Ver por trás as realidades corriqueiras, o amor de Deus por nós. Se olhar para um céu azul e alegrar-se, e sorrir, e perceber, né, que mundo maravilhoso, que dia incrível, como Deus é bom. Valorizar, né, as pequenas conquistas diárias. Um gesto de carinho de alguém, agradecer esse favor. Nossa, que me
me passaram sal na mesa, que me ajudaram a encontrar uma coisa que eu tinha perdido, aquele conselho que eu recebi, tantas coisas, as circunstâncias da vida diária. Se eu olhar com esses olhos, eu vou estar contente. Mas eu preciso olhar por esse ângulo, eu preciso ver a vida por essa perspectiva da fé. E o outro fundamento para sorrir e evitar reclamar é a caridade. No início nós dizíamos que todos gostamos das pessoas sorridentes e ninguém gosta de ter ao seu lado uma pessoa que fica reclamando de tudo. Se eu pensar nos outros, eu vou sorrir. Se eu pensar nos outros, eu não vou reclamar. Isso é, se eu tiver caridade, se quem me mover for o Espírito Santo, Deus amor, se eu tiver com o desejo de levar felicidade às pessoas que estão ao meu lado, pois não vai sair da minha boca uma reclamação inútil, que não acrescenta nada. Nossa, que calor, nossa, que cansaço, nossa, que dia, você não sabe o que aconteceu, e minha dor de cabeça. E quem pensa nos outros, quem tem amor, oferece para Deus as contrariedades. Sorri. Tem uma história na vida do beato Álvaro Del Portillo, uma história, um fato, né, que me contaram uma vez, né, lá em Aroeira, em São Paulo, numa casa de retiros da obra, tem um quadro de Dom Álvaro, sorridente, assim, mas parecia que, nossa, que ele estava, sei lá, né, uma alegria muito grande, né, e uma paz, né, que se percebia nos olhos, no rosto, que quando ele tirou essa foto, ele estava com uma enxaqueca tremenda, que ele tinha de uma certa frequência. Só que ele não reclamava, e ele não deixava de sorrir, e ninguém percebia. Sabia, né, quem tinha que saber, o médico, o seu diretor espiritual. É possível, se eu pensar nos outros. Se eu pensar em mim, se eu ficar no meu egoísmo, então tenho muitos motivos para reclamar. Posso ficar reclamando o dia inteiro. Tem um monte de coisa chata, um monte de gente, né, difícil, um monte de problemas, né, desagradáveis, e o mundo, né, nossa, né, é complicado, e a vida é dura. Depende, né? Para quem não tem visão sobrenatural e para quem não tem amor, então sobra isso, né? O egoísmo, o mau humor, né, a reclamação e a cara fechada. Quantas vezes nós vemos na família esse ambiente negativo? Porque falta muitas vezes uma pessoa da casa, o filho, o marido, a esposa, quem for, o irmão, que se decida a sorrir e não reclamar. Isso é, que leve a paz e a alegria para aquele lugar, para aquela casa, para aquele ambiente profissional, para aquela sala de aula. Se eu assumir isso por amor a Deus, porque Deus me pede, porque eu quero imitar Jesus Cristo, porque há tantos motivos para sorrir e para ter uma visão positiva das coisas, pois então eu vou contagiar ao meu redor a paz e a alegria. Vou ser semeador de paz e alegria, como propunha sempre São José Maria. Queria terminar com duas historinhas muito breves. Contava um residente de medicina, não foi aqui, já faz muitos anos, lá em Ribeirão Preto, que ele começou a perceber, quando ele sorria para o paciente, pode servir aí para quem é médico, estudante, e para qualquer um, né, no seu trabalho, né, com seus clientes, na família, na universidade, onde for. Quando ele sorria, aquela pessoa saía
muito agradecida. E ficava contente pelo atendimento, e, poxa, e aquilo tinha dado um fruto. Né? Ele percebia que, poxa, que fez um grande bem aquela pessoa simplesmente por sorrir. E a outra história, que conta um livro, Alegria de Viver. Depois de muitos anos, um amigo meu passou pelo colégio em que cursamos o secundário. Quantas e quão gratas lembranças! E junto do grande portão de entrada encontrou novamente a pobre velhinha que nos vendia pipocas e guloseimas. Durante anos tínhamos parado diante da sua barraquinha. E qual não foi a sua surpresa quando ela, olhando afetuosamente, lhe disse: "Que bom, você novamente por aqui. Mas você se lembra de mim? Como é possível depois de tantos anos? É que todos compravam e se iam embora. Você comprava e sorria para mim. Eu nunca me esqueci desse sorriso." Deus do céu, comentava o meu colega, e eu sem saber que causava alegria àquela pobre senhora com um simples sorriso. E às vezes em que não sorri. E às vezes em que no convívio com outras pessoas fiquei sério ou de cara amarrada. Que lição a daquela tão esquecida velhinha. Pois que bom se nós fôssemos assim, pessoas sorridentes, pessoas positivas, que não reclamam, que evitam a reclamação, que sabem transformar tudo em ocasião de união com Deus, em ocasião de servir os outros. Vamos pedir, Senhor, aumenta-nos a visão sobrenatural, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a caridade, o amor, para que possamos, né, levar aos outros, né, essa alegria e essa paz. Quando eu morei na Espanha, eu conheci na cidade de Toledo a imagem de Nossa Senhora do Sorriso. Me encantou. Tem um sorriso que transparecia a alegria da sua alma, não só na boca, mas no olhar, no rosto, em todo o seu ser. Eu procurei ontem na internet, encontrei, até gravei aqui, depois eu posso até mostrar para quem quiser. Quando eu salvar a meditação, eu vou colocar como o pano de fundo lá da meditação, né, essa imagem, que é uma imagem de madeira, muito simples, Maria com o menino Jesus, né, sobre a sua perna, né, olhando para ele, sorrindo para ele, e Jesus sorrindo para ela. Pois eu imagino assim o sorriso que Maria teria no lar de Nazaré, o sorriso que ela teria para os seus parentes e amigos, o sorriso que habitualmente se refletia no seu rosto, o sorriso de quem confiava totalmente em Deus e tinha um coração repleto de amor. Pois que ela nos ajude a sorrir assim, para que possamos levar Deus aos outros, como ela fez ao longo de toda a sua vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.